Se ele soubesse chutar, talvez ele não estivesse no Vasco. É a questão que muita gente responde. Se ele fosse muito bom, ele não estaria ali, porque... O Vasco ontem, eu tô vendo o chat falar aqui, e eu também acho, a defesa do Vasco, né, o jeito que o Vasco se recompõe ainda é um baita de um problema. O gol que o Paulinho fez de cabeça é um gol muito bonito, mas eu arrisco dizer que é um gol que o Thiago Silva, por exemplo, não toma. Ele não vai tomar, porque ele vai atacar a bola, ele vai proteger a bola, ele vai ter mais noção é uma bola muito difícil, mas ele vai ter mais noção do que está acontecendo. E a impressão que eu tenho da dupla de zaga do Vasco, que os dois já foram do São Paulo, né? É que um dos dois vai errar em todos os lances. Entendeu? Quando um acerta, o outro erra, e o Vasco tem um problema ali. Essa vai ser uma preocupação do Vasco para o ano que vem, porque do meio para frente, sim, o Vasco tem ataque, o Vasco tem um baita centroavante, o Vasco consegue puxar contra-ataque, mas a defesa, quando perde a bola, na hora de recompor esse meio de campo, e você tem ainda dois meias que não vão marcar, não vão voltar, né? Tanto o Payet quanto o Felipe Coutinho não vão dar um primeiro combate ali, porque eles têm medo de se machucar e eles não estão fisicamente bem. Esse é um problemaço para o Vasco. E aí o que aconteceu ontem, que foi o Canedo, que até queria que ele falasse, porque ele chamou a atenção. Todos os gols do Vasco, a imensa maioria, sai de um cruzamento do Piton pro Verratti. A gente sabe disso. O Milito também sabe disso. Todo mundo caía nas costas do Piton. O Atlético ficou o jogo inteiro assim, ó. Se ele subir, nós vamos. Até o Lianco caiu nas costas do Piton numa hora lá. Então o Hulk cai nas costas do Piton, Scarpa nas costas do Piton, Lianco nas costas do Piton, você anula uma jogada muito importante do Vasco. E aí precisa ver qual vai ser a solução para o próximo jogo, Canedo. Eu acho que tem muito fator jogo de ida / jogo de volta envolvido. Eu acho que isso também explica um pouco o fato do segundo tempo ontem não ter sido muito de risco, porque... Um 3-1 acabou. E a gente tem muito como exemplo o jogo da semana passada, em que era jogo de volta, em que o Galo precisava do resultado, e aí sim o Galo, né, martelou. Ontem, quando o Galo faz 2-1, fica essa... né, talvez um anjinho fale mais alto do que o diabinho. O diabinho, no caso, aquele que vai incentivar, vai para frente mesmo, vai atacar e tal. Então eu acho que isso fez um pouco de diferença, assim, esse aspecto um pouco mental, anímico, para o Galo talvez não insistir e ao mesmo tempo não correr risco lá atrás, e somado a isso a capacidade do... Vamos ser honestos aqui, o Felipe Coutinho já fez gol contra o Flamengo, mas a atuação do Felipe Coutinho no retorno dele ao Vasco é essa de ontem, é o que o torcedor espera, né? É um cara com muita qualidade que vai fazer o time respirar, que vai pisar na área e vai fazer um gol, e um gol bonito até, né? Que não exigiu apenas uma finalização dele. Assim, é óbvio, né? Aí o Coutinho sai com 15, 20 minutos do segundo tempo, sai cansado, pedindo substituição, cãibra. A questão física está aí presente, né? Todo mundo enxerga, o Coutinho não vai ser o mesmo de outros tempos, né? O Coutinho que a gente viu no Liverpool, no ciclo da seleção brasileira, esquece, mas é um cara que ainda assim pode ajudar em muito Vasco, porque entra o Payet, mais uma vez. Nada acontece. Né? Eu acho que já está muito claro que, né, o Payet esse ano ou largou, chutou o balde, enfim, mas o Coutinho já virou o dono dessa posição, e com a atuação de ontem o Coutinho se coloca aí assim, para um cara que pode fazer diferença nessa reta final de temporada do Vasco. Mas é isso, porque, né, sobre a discussão que você levantou, né, o Verratti terminou o jogo com uma finalização, né, então talvez isso explique também o Vasco não ter conseguido talvez ameaçar um pouco mais. No fim do jogo, tem ali um Vasco ganhando escanteio, né? Sim, foi um barata voa ali naquele finalzinho ali. O medo que os caras estavam do Verratti acertar, tinha 3 caras em cima do Verratti, pra ele não subir. Mas faltou isso, né? Faltou isso, que talvez isso seja inevitável em São Januário, que é a presença do Verratti na área. Ontem a gente não viu, ele participou do gol, o Frossard lembrou bem, né? Ele dá o passe pro novo Riascos do Vasco. Emiliano Rodrigues, acho. O Emerson Rodrigues. Emerson Rodrigues. Emerson, isso aí. Ele é muito... A chance dele no segundo tempo é tipo assim, o cara... Ele conseguiu criar alguma coisa, aquela chance que ele sai driblando todo mundo, corta pra dentro. E aí ele não fez mais nada, eu não entendi. Eu falei, aperta o botão do chute, rapaz. Não, ele voltou. Se ele soubesse chutar, talvez ele não estivesse no Vasco. É a questão que muita gente responde. Se ele fosse muito bom, ele não estaria ali, porque, cara, pelo amor de Deus, cara, ele me irritou muito naquele lance, mas participou do gol, enfim, participação importante. O Vasco perdeu o DVD,
para a temporada, o David, né? Adson, foi ligamento também, não foi o David? Tá fora. Cruzado anterior. Ele é o pior Cara, deles. que desgraça o LCA no mundo, pelo amor de Deus. Não machuquem o LCA. Tá demais. Mas aí ele vai ser titular agora do Vasco, só para pontuar que deu uma irritada, o torcedor do Vasco deve ter xingado até a última. Meu filho, mas assim, acho que no fim das contas, com o jogo do Fluminense muito na memória, acho que o torcedor do Vasco saiu até tipo assim, cara, tamo vivo. Já tivemos 3 disputas de pênalti, estamos a uma vitória da 4ª disputa de pênalti e vamos nessa, né? E vamos ver, e muita gente cogitando aí se a data vai mudar ou não do jogo de volta. O Galo vai ter, mudando ou não, assim, no primeiro cenário, o Galo vai ter um Arana em condições ruins, provavelmente. Vai jogar. O Arana até saiu ontem, mas ele tranquilizou Tá tudo bem, saiu por precaução. E aí, galera? O que acharam desse comentário polêmico do Vitor Canedo sobre o Emerson Rodrigues? Será que ele exagerou ou tem um fundo de verdade? E o que esperar do Vasco no jogo de volta contra o Atlético MG? Deixem a opinião de vocês nos comentários. Se curtiu o vídeo, já deixa o like e não esquece de se inscrever no canal para ficar por dentro de tudo sobre o Vasco e o futebol brasileiro. Ativa o sininho para receber as notificações e até a próxima com mais atualizações e polêmicas do nosso futebol.